Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha, nós aqui, bom dia você de perto, bom dia você de longe, bom dia você aqui do estado de Sergipe. Estamos aqui na nossa manhã, de reflexão, de despertar com a palavra do Senhor. Bom dia você que é aqui do sertão, aqui da cidade de Glória, Monte Alegre, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Assentamento Canadá. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos. Você que é aqui pertinho, Itabaiana, Dores, bom dia, Deus te abençoe rica e poderosamente. Mas você também que é aí da cidade de Socorro, de Aracaju, de Riachuelo, Santa Rosa de Lima, ou seja, todo o estado de Sergipe, terra bonita, terra abençoada, uma terra que mana leite e mel e que cresce a cada dia na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos um crescimento, a alegria do Senhor vai nos fazendo crescer, despertar, entender que Jesus já está perto, a vinda de Cristo já está perto, e que nós temos que estar muito mais perto do Senhor. E como é que nós chegamos perto do Senhor? Através da palavra de Deus, A palavra de Deus, ela nos orienta, direciona, nos corrige, nos constrange, nos abençoa. Então, ela nos faz ser novas criaturas. Então, se queremos ser novas criaturas, realmente matar o velho homem é conhecendo a verdade. Amém? Estamos aqui no estudo de Gênesis e Deus tem nos abençoado poderosamente. Hoje é terça-feira, no instante o tempo está passando, irmãos? E nós estamos aqui vencendo a cada dia. Muito bom dia. Deixa eu ver quem já está por aqui. Irmão Almi. Deus abençoe, irmão Almi. Deus abençoe, irmão Mari. Deus abençoe, irmã Lica. Irmão Valdir. Glória a Deus. Vão se achegando aí. E também já compartilhando, Existem muitas pessoas que eu não vou acordar cedo não, a pastora deixa gravado, e aí eu assisto mais tarde. Mas boa coisa é nós nos esforçarmos, Foi o que Deus, ele determinou a Josué, para que a gente se esforce. E Deus honra o esforçado, Comer quente, comer quentinho, fresquinho, você sente até o cheirinho bom. Mas aí a comida requentada ou a comida fria, a gente come, mas não é o mesmo sabor. Não é verdade? Quem concorda comigo? Se você faz uma comida fresquinha, e aí tá aquele cheiro gostoso, e aí você prepara o prato, tem um sabor, Mas quando você tem que requentar esta comida, o sabor é totalmente diferente. Não é isso? Não é verdade? O sabor já é um sabor requentado, A palavra de Deus, quando a gente está junto, a gente está assim, uma fogueira, Então vai aquecendo mais. E quando a gente está assim, distante, quando nós estamos num propósito, numa motivação, aí é diferente. Mas a hora que você assistir, tenha certeza, Se seu coração estiver voltado, Deus vai falar tremendamente. Nós estamos aqui no livro de Gênesis, Nós já estamos aqui no caso dos filhos, nos filhos de Jacó. Precisamente já venderam o José como escravo, Já venderam ele já está lá no Egito, começando a sua nova etapa. E os irmãos de Jacó
sofrendo as consequências, né, de ter que falar para o pai que o filho amado José pronto, saiu. O filho amado José, né, tinha sido comido, né? Eles inventaram que ele tinha sido comido por algum bicho, por alguma besta fera, né? E começaram as consequências, né? Então nós vamos ver aqui o que aconteceu com Judá. Judá foi o que deu a ideia de vender para os mercadores, e Judá ele ficou com um problema sério, né, de consciência, né? Veio aquele arrependimento depois de já ter cometido, né, de ter incentivado os irmãos a ter tomado essa decisão drástica. Amém? Então nós entendemos que a pessoa não pode tomar uma decisão no calor da emoção, né? Então ele tomou essa decisão no calor da emoção, não conseguia ficar próximo ao pai, porque o remorso lhe corroía. Ele ficava pensando, né, que eles tiveram que mentir. Então a mentira ela tem um alto preço, né? O inimigo até incentiva a pessoa a mentir, a enganar, a tapar ali, né? Jogar uma areia, uma terra em cima da situação, mas aquele pelo qual mentiu, e principalmente aquele que foi responsável, né, em criar a situação, então ele não teve uma vida muito boa, porque aquele remorso corroía, tá bom? Então vamos lá em Gênesis capítulo 38, no versículo 6. Bom dia, irmão Roberto, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmã Senina, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para Então, lembra que Judá, ele não quis permanecer mais com a família, né? E ele foi para a casa de um amigo, né? E na casa desse amigo ele conheceu aquela que seria sua esposa, e teve 3 filhos, né? Foi tendo três varões. Só que 2 já eram os mais velhos. Nós já estamos num caso bastante adiantado. Amém? Então, esses filhos, vamos lá, aí já são os netos de Jacó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar, né? O nome da mulher. Versículo 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então veja, né? Então o mais velho de Judá, como Judá, ele veio de uma fuga, ele vinha de uma situação pela qual a família que ele constituiu nem sabia, né? Porque era um segredo que o corroía. Então ele também não conseguia ser um pai, né? Ele não conseguia ser pai porque aquela situação, né, não deixava ele estabilizado. Os filhos cresceram, os 2 mais velhos, e ele casou esse filho, né, com Tamar, mas só que esse filho, ele era considerado um filho rebelde. Tudo que ele fazia não agradava a Deus, né? Era
algo assim que um abismo, ele vai chamando outro abismo, né? Aí Deus o matou, né? Ou seja, o cálice de iniquidade deve ter, né, enchido, e aí tem um momento que o próprio Deus, né, recolhe. E aí o que aconteceu? Versículo 8: então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou, né? Diga misericórdia, né? A Tamar, ela foi sacrificada, né, por uma situação que ela não entendia. Por quê? Porque o segundo irmão, o irmão Onã, naquele tempo havia esse hábito, né? O mais velho, a descendência do mais velho, né? O filho, o primeiro filho do mais velho, ele tinha que prevalecer, né? Se o filho morreu, aí o irmão próximo casaria com a viúva, e o primeiro filho era para honrar o nome, né, perpetuar o nome do filho mais velho. Só que isso, né, não agradou, né, o Onã. Então o que o Onã fazia, né? O que é extremamente, né, abominável aos olhos do Senhor. Para não gerar uma descendência para o irmão, então quando ele ia ter relações, né, com a Tamar, ele não chegava, não concluía para que ela engravidasse. Ele jogava a semente, né? Lembra sempre que o homem é que dá a semente para que a mulher possa gerar. Então ele jogava, né? Ele derramava, na hora H, ele ia e lançava a terra. E isso é abominável aos olhos do Senhor. E aí o que aconteceu com o tempo, né? Não vinha filho, e a Tamar ficou desguarnecida, mãe de mulher, né, de 2 irmãos, e uma viúva sem filho. E sem filho, sem herdeiros, né, a família fica desobrigada. Naquele tempo era duro o negócio, né? Ela era considerada como uma pessoa que já não era da família, porque ela não gerou. Então ela era devolvida aos pais, né? E o que foi mais traumático é que a culpa não era dela, né? Então, dois filhos problemáticos. Veja, agora tudo isso, a consequência do remorso, né, que Judá tinha. Então vamos continuar aqui no versículo 10. E o que fazia era, versículo 11, perdão. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, que é o terceiro filho, que era bem tenro, bem novo, né? Até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu, né, a filha de sua mulher. Mulher de Judá. Então Judá ficou o quê? Viúvo. Amém? Então isso foram rolando anos, né? A mulher de Judá também não suportou a situação de perder os 2 filhos, de não ter neto.
consequentemente, a culpa ficou toda para cima de quem? De Tamar, né? Ah, como assim? Eu trouxe essa nora, né? Eu dei meu primeiro filho em casamento e ele morreu. Porque eles não enxergavam, né? Às vezes acontece isso com os pais, né? Os filhos têm problemas sérios, mas eles vivem aquela situação, aquele problema, mas se o filho morre, o filho já não era mais tão problemático, dependendo da causa. No caso dele, né? A Tamar era como se fosse uma mulher amaldiçoada, porque casou o primeiro filho, morreu. Casou o segundo filho, morreu. Nossa, com a mesma mulher. Então nós não vamos nem dar o terceiro, ainda bem que o terceiro é pequeno, né? Porque era uma tradição na época. Mas eles não queriam. E a mulher do Judá também, sabe? Enterrar os filhos não é muito, né? Existem pessoas que emocionalmente elas ficam desequilibradas, né? E ela enterrou 2 filhos, né? E desses 2 filhos não teve netos. Então pode ver que emocionalmente a esposa de Judá também não tinha, sabe? Não tinha alegria e não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo tudo. Já ao passo que a gente pode entender que o Judá também, né, se acusava, porque ele lembrava que ele foi aquele que deu a ideia de arrancar o seu irmão José da presença, né? Arrancou José da presença do pai. Então ele sofreu por 2 vezes a perda, né? Veja que quando você vai lendo a palavra de Deus, né? Os seus olhos eles começam a abrir. Rapaz, né? A gente pensa assim, parece castigo, né? Mas o que o homem semear, o homem vai o quê? Vai colher. Então ele sofreu a dor por 2 vezes, né? E mesmo assim, não era o mesmo tipo de dor que Jacó, né, ele sentia na perda de José, tá certo? E aí, ainda no versículo 12, né, muita informação pra gente, né? A gente tem que parar e ficar pensando, e o Espírito Santo de Deus vai nos abrindo os olhos, né? Quantas consequências por conta de um ato impensado. Então, depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina. Ele e Ira, né? O Ira era o amigo dele, seu amigo, o Adulanita. Então lembra que esse Ira foi o amigo pelo qual Judá, logo depois que fugiu lá do seio da sua família, ele foi para a casa desse Ira. E o Ira, e foi assim, na vizinhança que ele conheceu a esposa dele. Aí no versículo 13, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à estrada das 2 fontes que estão, deixa eu ver aqui, pronto, agora melhorou. Assentou-se, né, à entrada das 2 fontes que então o caminho de Tímina. Então essa fonte ela estava ali no caminho de Tímina. Ela teve uma ideia. Por quê, irmãos? Porque ela ia ser uma mulher desamparada. Ela, por não ter filho, a família dos maridos, no caso dela, né, não tinha responsabilidade nenhuma com ela.
e o pai iria morrer. Então, veja a aflição dessa moça, que não tinha nada a ver com as situações. Então, ela foi sacrificada. Ela seria tida como uma pessoa amaldiçoada, envergonhada, né? Ela não poderia casar com mais ninguém de outras famílias. E aí ela ia ficar uma mulher desamparada. E financeiramente ela ia ficar lançada ao vento. Foi quando ela teve uma ideia. Ela soube que o sogro estava indo para tosquear, e isso já se passaram anos, né? E o que ela pensou? Eu vou me vestir de prostituta. São situações, né? Então, eu preciso ter um filho na cabeça dela. Eu preciso ter um filho, um descendente, né, da família de Judá. Porque senão eu vou estar aí lançada ao vento. Aí ela se disfarçou de prostituta, foi lá na entrada das duas fontes, né, lá no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, o terceiro filho, e ela, né, lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta. Então ela fez, né, ela se disfarçou de tal maneira que o sogro não a conheceu, porque ela havia coberto o seu rosto. Versículo 16: E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? Então, qual recompensa que eu vou ter, né? Irmãos, existem situações, né, que lá na frente a gente vai entender que era o próprio Deus incitando, dirigindo ela, né, para que ela tomasse essa atitude. É uma atitude drástica, né? Mas foi uma atitude de sobrevivência e foi uma atitude de dignidade para que ela não fosse lançada, né, à vergonha, porque a culpa não era dela. Então, nós vemos aqui que Deus tem as suas maneiras, né, de fazer justiça para com aquele, irmãos, que não tinha sido culpado, né? Porque fizeram injustiça com ela, mas Deus foi encaminhando ela, ou seja, né, foi fazendo justiça. Embora a gente olhe assim, mas como assim? Ela teve que dormir com o sogro? Era a única maneira que veio ao coração dela. Por quê? Porque ele prometeu que o terceiro filho casaria com Tamar. Mas o filho cresceu e na cabeça de Judá, Deus me livre, dá meu filho, né, para essa mulher. Ela já matou 2. Então ela era culpada de um cenário que espiritualmente foi atraído pelo próprio Judá. Amém? Então diz aqui, olha, ela perguntou: o que você vai me dar? O que eu vou ganhar? Né? Porque ela estava na situação de prostituta ali, né? E detalhe, ela não era prostituta, né? Ela ali, ela foi direcionada e a coisa foi acontecendo. Versículo 17. E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que os envie. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, que era algo muito importante, né, que representava cada família, e o teu lenço e o teu cajado. Esse cajado o Jacó deu para cada filho. Então era algo particular, não era qualquer cajado, né? Esse cajado não seria confundido por ninguém, porque cada um recebeu o seu respectivo cajado. Então era tipo uma herança que era do pai dele para ele. Então o selo, o lenço e o cajado que está em tua mão,
o que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Nossa, foi assim certeiro. Foi uma única vez, né? Então, veja a aflição dessa moça, né? Ela pediu um pagamento em troca, ele iria, né? Como ele não tinha um cabrito do rebanho dele ali, né? E foi, era algo importante para ela, né? O rebanho, o cabrito lá na frente não ia salvar a vida dela, mas os 3 objetos pessoais, esses seriam importantes, né? Irmãos, quando é Deus que está no negócio, sabe? Deus, ele vai direcionando a coisa ali. E ela concebeu dele. E ela se levantou, versículo 19, levantou-se e foi-se e tirou de sobre si o seu véu e vestiu-se, né, de vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito, né, por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou, né? Então ele foi lá no lugar para fazer a troca, para receber as 3 peças, mas como Tamar não era prostituta, ali foi tudo ali, né, programado, né, por Deus mesmo. Ele não achou mais ela. Versículo 21. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às 2 fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Ninguém conhecia ela. Versículo 22. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achastes. Então, né, para que ele não ficasse em maus lençóis, então ele estava cumprindo a palavra dele, mas o que não a achou. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está pejada, ou seja, grávida, né, do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Então era ali o veredito, né? Se a viúva, veja que coisa, ela foi devolvida à casa dos pais, então ela não poderia adulterar, né? Então esse tempo da lei aqui, a coisa era bem severa. Ela não podia cometer adultério, embora fosse o quê? Viúva, né? E fosse largada pela família. Então ela cometeu, aquela família, ela tinha obrigação. Então Judá tinha obrigação sobre Tamar, mas ele não quis cumprir aquela obrigação. Ele não quis cumprir, né, o acordo de o único filho mais novo casar com ela, para que tirasse ela da vergonha, né? Então ela foi sacrificada, que até a morte ela ficasse largada. Ele não queria compromisso nenhum com ela. Ela, por sua vez, ela não quis ficar o quê? Num prejuízo. Ela não quis ficar como uma mulher abandonada. O pai iria morrer, né? Ninguém iria ser por ela. Só que ela, né, planejou tudo, engravidou, né, por uma única vez. Ela engravidou. E quando ele soube que ela cometeu o adultério, e desse adultério, né, ela ficou grávida. É por isso que a gente sabe que aqui foi a própria mão de Deus para tirar a vergonha, né, da vida de Tamar. Mas ela ainda passaria por muitas lutas.
Então, tirando para fora, tirando, né, expondo a situação, eles teriam que queimar aquela mulher viva, né? Estava, como é que fala? Que tem uma palavra que eu quero estar aqui no meu coração, mas não saiu, daqui a pouco sai. Então, é como se estivesse vingando aquela família. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são essas coisas que concebi, né? Aliás, que as coisas que o varão que me engravidou pertence àquelas 3 coisas. E ela disse: conhece, peço-te, de quem é este selo e estes lenços e este cajado. Então, o próprio Judá queria queimar, né, a Tamar. Ele teve que reconhecer que o dono daquelas 3 peças fundamentais foi a pessoa que engravidou a Tamar. Versículo 26. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Versículo 27. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-o e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Então, que colocou a mão para fora, né? A parteira logo marcou. Naquele tempo, né? Tinha que ser aquela... A pessoa tinha que tomar alguns pontos para saber, né? Era importante saber, até nos gêmeos, quem foi o primeiro, né? O herdeiro primeiro. Então, e este saiu. Versículo 29. Mas aconteceu que tornando este a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido, né? Como é que você conseguiu? Aquele irmão que botou a mão para fora do ventre, né? De repente ele botou a mão para dentro, então havia uma guerra lá dentro, né? Botou a mão para dentro e o outro saiu primeiro, né? Sobre ti é a rotura, e chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu, né, o irmão, em que a mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome de Zerá. Amém? Então, muita coisa vai acontecer. Então, essa descendência de Jacó, por conta, irmãos, né, dessas situações com José, e isso também vem lá quando Jacó ele saiu da presença do seu sogro, né? Que a Raquel, ela levou uma estatueta que representava ser dona, né? Que confirmava que ela também tinha herança da terra dos pais. Então, o Jacó tinha dito o quê, né? Veja que entrou uma ação mortífera nessa família, né? E as coisas foram acontecendo. Então, queridos, né? Não vale a pena tomar decisões precipitadas. Judá teve uma vida muito difícil, a gente está vendo aqui pelo remorso, né? Aquela que seria inocente, Deus a justificou, né? Ela tinha sido envergonhada, mas por ter dormido com o próprio sogro, né? Para perpetuação da vida dela, né? Ela deu 2 filhos e aquela família, né, ela foi perpetualizada por conta de uma justiça que o próprio Deus fez, né? Então Deus não trata com injustiça, né? A inocente,
né? A Tamar, ela não poderia pagar por tudo aquilo que o próprio Judá fez, né? E aí nós vamos estudar mais à frente o que aconteceu com essa descendência de Judá. Veja, irmãos, né? Que a vida da gente é tudo que nós semearmos. Se semearmos coisas boas, nós vamos colher coisas boas, né? Se semearmos coisas ruins, nós vamos ter consequências drásticas disso. Ainda que ninguém saiba, e veja que aqui ninguém sabia. A mulher de Judá não sabia por que ele sofria tanto, né? Os filhos que receberam essa carga espiritual, né? O primeiro era rebelde. O primeiro, talvez ele não entendia aquela ação que ele fazia como rebeldia. E aí pagou o preço com a vida. Judá sente a primeira dor, né? Talvez ele ficou pensando, né? Eu estou sentindo essa dor pelo meu pecado, mas ele não confessava. Ele não falou para ninguém. Ninguém sabia de nada. Parecia uma coisa natural. Então nós vemos que coisas que acontecem na nossa vida, na nossa descendência, né, não são coisas naturais, né? São consequências espirituais. E a outra entrou, né? A Tamar entrou na situação, né? Feliz da vida, porque casou, e quem escolheu a esposa, quem escolheu a esposa para os filhos eram os pais, né? Era o pai. Então ele escolheu ela, né? E ela ficou ali, tadinha, né? Como que ia ser injustiçada, mas o próprio Deus fez justiça, né? O próprio Deus fez justiça. Deus não folga com injustiça. Amém? Então nós vemos que na descendência de Jacó, ainda tem muita coisa, na descendência de Jacó, parecia que estava tudo desgovernado, né? Todo mundo ali traumatizado, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Então, esse fato aqui, quando você pega uma Bíblia de estudo, né, sobre cada caso, aí eles destrincham mais, eles vão contando mais coisas, né? Porque aqui não dá para contar tudo, né? É bem resumido, vai passando tudo assim por cima para nos dar um norte, o porquê, né? Aquela descendência veio de quem? E por que não? Tem sempre, né? Tem sempre uma história. Nós temos uma história. Você tem uma história. Sua família tem uma história. Amém, irmãos, né? E Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nada, né? Então todo o sofrimento de Judá, o remorso, aquilo que estava guardado, que ele estava vivendo, era consequência de, né, um ato impensado, consequência de um remorso. Amém, meus irmãos, né? Ele não pediu perdão nem a Deus. De fato, que se ele confessasse ao Pai, se ele confessasse primeiramente a Deus, né? O remorso é assim, a pessoa não confessa, né? Ele tinha aquele arrependimento secreto, mas ele não quis expor. Ele não quis se expor, ele não quis pagar uma consequência, né? E o pecado é assim, né? A pessoa comete o pecado, ela não quer expor o pecado, porque ela não quer ser julgada por ninguém. Ela não quer ser julgada, mas ela mesma se autocondena. Mas só que, o que a Bíblia nos ensina? Que aquele que confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. Então ele não era digno da misericórdia porque ele não confessava. Assim sou eu e você que está aqui, né, ouvindo essa palavra. Se ele tivesse confessado a Deus, se ele fosse diante do seu Pai e contasse toda a verdade, né, aquele remorso, aquilo que o diabo, né, o consumia, com certeza, irmãos, né, ele teria um destino totalmente diferente. Mas veja que o próprio Deus fez justiça,
né, na vida de quem iria pagar um alto preço e não tinha culpa de nada, né? Deus é bom, Deus é fiel. Amém, irmãos? Né? Amanhã a gente continua aqui no capítulo 39. Olha quanta coisa tem na Bíblia, irmãos. Quanta coisa sobre a vida humana. Quanta coisa a gente começa a enxergar na nossa vida, né? Quantas coisas a gente entende que a gente precisa entrar diante de Deus. Não há nada em oculto que não venha a ser o que? Revelado. Isso lá na frente que vai ser revelado. Mas o próprio Deus estava colocando diante dele, né, a injustiça que ele cometia. Tá bom? Vamos orar, irmãos, né? É coisa para a gente passar o dia pensando, né? E pensando na nossa vida. Amém? Deus não esquece de nada, né, que nós fazemos, nem de bom, né, nem de ruim, tá certo? Então, isso aqui é pra gente pensar, meu Deus, tem alguma coisa ainda em mim que eu não confessei a Deus? Não é isso? Tem alguma coisa em nós que a gente não confessou a Deus ainda, né? Então, isso é pra gente refletir, entrar diante de Deus, alcançar misericórdia e Deus, né, endireitar os nossos caminhos tortuosos. Que Deus fale mais ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Meu Deus, forte esse capítulo, muito forte. Um caso fortíssimo de família. E nós vemos, meu Deus, que por causa, né, do remorso de um pecado de Judá, a Tamar, que foi escolhida para entrar nessa família, iria pagar com a sua vida. Mas o nosso Deus é justo e fiel. Atentou para o sofrimento daquela jovem, que não teve culpa nenhuma das atrocidades do primeiro marido, da irresponsabilidade do segundo marido e da falta do cumprimento do juramento que o Judá fez, que quando o terceiro filho crescesse, ele daria o filho em casamento para Tamar. Mas ele não honrou com a palavra. Ele deixaria aquela mulher ao vento, mas ele estava sendo injusto. E Deus, ele não é injusto. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, aonde houver injustiça na vida de qualquer um dos nossos irmãos, meu Pai, que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, fazer justiça. Muitas vezes na nossa vida nós fazemos o nosso trabalho, fazemos tudo com zelo, com honestidade, e muitas vezes vem alguém, meu Deus, não cumpriu com a palavra, comprou, mas não pagou, contratou para trabalhar, mas não pagou o devido preço. Meu Deus, às vezes até em casos de herança judicial, alguém cometeu uma injustiça, alguém ali roubou, e aquilo vai trazer uma consequência para a sua família. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, ó Pai, que aquele que está sendo injustiçado, ele entenda que Deus, ele é justo e ele vai julgar essa causa, ainda que ninguém saiba, mas o Senhor está julgando as causas de cada ser humano, porque o Senhor é justo, e aonde houver justiça, o Senhor vai fazer justiça. O Senhor é a nossa justiça. Tenha certeza disso, meus irmãos. O Senhor é a sua justiça. Que você declare isso na sua vida. O Senhor é a minha justiça. Nós não precisamos vingar, né, com as nossas mãos se alguém foi injusto com a gente, porque o Senhor é a nossa justiça. Mas também, se nós cometemos alguma coisa injusta com alguém, o Senhor, ele vai fazer justiça. Nós vamos colher consequências
desse ato. Então, Pai, que essa palavra revelada, ela venha abrir os olhos daqueles que estão cegos e para que eles possam entender que diante de Deus nada passa desapercebido. E eu te agradeço, Pai, te agradeço por essa palavra, por essa revelação, por esse despertar, meu Deus, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tudo faz sentido em algumas coisas que nós vivemos e nós temos a oportunidade, Pai, de nos arrepender, de corrigir e de fazer o que é certo, o que é bom aos teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Ajuda cada um de nós, meu Pai, e que nós possamos viver a plena liberdade pela qual Jesus Cristo nos libertou através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus e glória a Deus. Amém, irmãos? Muito importante, muito importante, muito importante. Que você possa, você que está chegando agora no final, você possa dar uma paradinha aí no seu dia e assistir, né? E algumas coisas você vai entender. E se há alguma coisa para você confessar diante de Deus, vá, confesse, né? Faça o que é certo, faça a justiça. Algumas outras coisas que você está vivendo, mas será que Deus não está vendo? Está vendo tudo, irmão, está vendo tudo, né? E Deus é a nossa justiça. Amém? O Senhor é a nossa justiça. Ele é a justiça daquele que está sofrendo injustiça. Glória a Deus, tia Neide. Glória a Deus, professora Ana. Eu vi aqui a minha amiga Ana, que entrou também, né, lá de Pernambuco. A esposa do pastor Marcos. Deus abençoe, querida. Né, o irmão Gileno. Bom dia, pastora. Bom dia, irmãos. Deus abençoe, né, o dia de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Gileno. Aleluia. Tia Neide. Eu, Josineide. Deus abençoe. Oi, tia Adriana. Tia Adriana, Deus abençoe. Deus faz justiça com as suas mãos maravilhosas aí, né? Massageando as suas divas, né? A irmã Adriana, tia Adriana, que a gente chama, essa profissional aí. Ó, irmãos, né? Quem precisar de massagem, né? Essa é uma terapeuta das mãos. E que mãos, irmão! Além dela profissionalmente, né? Ter essa mão que ressuscita, ressuscita, né, aquele que está com o corpo já amortecido aí, né, de dores em algumas situações, né, ainda é ungida, porque ela tem a mão, né, ungida pelo Senhor, tá bom? Então só procurar aí a tia Adriana, que ela não é Deus não, mas ela faz milagres, né? E a irmã Marileide, né? A tia Gleide. Glória a Deus. Ó, Deus abençoe. Vamos na fé, vamos na paz. Eu tenho culto daqui a pouco. Deus abençoe. E, né, quem quiser reprisar, assista aí novamente. Leia novamente com carinho esse capítulo, porque é forte, irmãos, muito forte. Saudades, olha só, a irmã Ana não nos deixa mentir, ela também provou das massagens, né, da massoterapeuta Adriana. Deus abençoe, queridos, fiquem na paz, fiquem com Deus e compartilhem.